Tenho na minha companhia o José Nunes e também o Mário Figueiredo. Muito bom dia aos dois. Mário, Otamendi escolhe, no fundo, e dá a abraçadeira de capitão a Rios com a intermediação de Prestiani. Está a entender que Otamendi manda mais do que José Mourinho? Não revela aqui uma desorganização hierárquica? Olha, revela precisamente isso, uma desorganização hierárquica, mas que nós já tínhamos verificado também na estrutura do Benfica. O próprio treinador, por vezes, quase superpõe-se ao presidente. José Mourinho já obrigou Rui Costa a tomar uma posição, independentemente de Rui Costa querer ou não tomar essa posição. A verdade é que o treinador, ao falar primeiro em Braga, obrigou, ou seja, vinculou o presidente às suas declarações e disse que esperava uma reação da estrutura. E, portanto, com esta declaração, obrigou o presidente. Portanto, eu penso que no Benfica, o Benfica neste momento é um clube confuso. É um clube sem reino nem roque. É um clube onde o Otamendi decide quem é o capitão. E não pode ser. E, portanto, por aí começas logo a ver que está tudo invertido. Uma equipa técnica tem cerca de 20 elementos. O Benfica tem para aí 20 elementos, nós formos analisar. Depois há a estrutura ainda diretiva. E parece-me a mim que, neste momento, cada um faz o que quer. E parece-me a mim que, sendo que o quarto elemento, ou pela lógica, teria que ser Tomás Araújo, o capitão da equipa, que era o que fazia sentido, um jogador da formação. No último mês, ouvimos várias vezes José Mourinho a falar, inclusivamente, na formação, puxar pelos jovens da formação. A verdade é que não está a puxar por um jovem da formação, Tomás Araújo. E que, portanto, um jovem quer ir ao Campeonato do Mundo, está-se a afirmar na equipa e que, portanto, fazia todo o sentido que fosse ele o capitão. E, portanto, não pode ser o Otamendi a tomar uma posição destas. Eu percebo o momento, o Benfica estava a perder, as coisas estavam complicadas. Agora, eu chego a uma conclusão, que começa a achar que pode haver divisões no balneário do Benfica. Os sul-americanos e os restantes. Já aconteceu, e não foi tão longe. Os turcos, já tivemos, o episódio dos turcos, o lobby dos turcos, que também depois perceberam que começou a ganhar peso e, portanto, foram despachando. Os sul-americanos, já houve o lobby dos brasileiros, já houve o lobby. É natural, porque são jogadores que, quanto mais são, mais juntos estão. E repara, qual é o trio que tu falas? Otamendi, Prestiani, que estiveram juntos no Natal, ou que fizeram a viagem juntos quando foi agora o Natal, e depois o Richard Rios, colombiano, mas que também acabou por ser o próprio Otamendi a fazer aquela ligação, aquelas pazes, a apresentação de Richard Rios quando chegou ao Benfica, lembras-te disso? Que eles tinham tido aquele desentendimento num jogo de seleção Argentina e Colômbia, e portanto o Benfica até simulou um combate de boxe, que foi uma coisa muito elogiada. Aquilo que se nota agora é que, efetivamente, parece que começa a haver aqui um grupo, puxa para um lado, e depois já há o outro grupo que puxa. O grupo que não puxa nada é o grupo dos portugueses. Sabes porquê? Porque o Benfica tem apenas um português no 11. Tem apenas... E quando joga... É o melhor, tem vários jogadores na equipa, mas entre os dois que disputam a titularidade, Tomás Araújo e António Silva, normalmente quando joga um não joga o outro. E portanto, só para teres uma noção do problema no plantel do Benfica. Mas aqui o José estava a ouvir-te muito atentamente, que eu estava a ver ali um ligeiro sorriso. José, quero também perceber a tua opinião. Se é assim, de facto, tão grave Otamendi ter escolhido Richard Rios como capitão, sendo que havia muita confusão no banco, faltavam 4, 5 minutos para o final do jogo, é assim tão grave? Olá, Madalena. Bom dia também para o Mário e para os espectadores do Now. Eu acho que a última coisa em que José Mourinho estaria a pensar era em quem é que ia ficar com a abraçadeira de capitão aos 90 minutos, como ia ficar a perder por 3-1, com o Otamendi a ser expulso, com o Ricardo Rocha a ser expulso do banco e com o Ausnes, que é o segundo capitão, julgo saber, também já fora da equipa, desde 80 minutos, tinha sido substituído. Era um momento de grande confusão. Retenho as palavras que acho que são muito importantes e talvez da pessoa mais abalizada para falar sobre o tema, que é o Diamantino Miranda, que é comentador da Média Livre e é um capitão carismático na história do Benfica. Ele disse que a abraçadeira de capitão não é atribuída por antiguidade. E Otamendi é o paradigma e o exemplo acabado disto que ele disse. Porque eu recordo-me que Otamendi, ao fim de pouco tempo no Benfica, viu a abraçadeira de capitão ser-lhe entregue por Jorge Jesus. Na altura houve alguma contestação. Olha, ainda na quinta-feira na CMTV eu estive presente no programa da noite e António Figueiredo, um renomado adepto do Benfica, teve a oportunidade de dizer que na altura
não concordou com a atribuição da braçadeira de capitão a Otamendi, justamente pelo facto de ele estar há pouco tempo no Benfica, por ter representado o Porto, etc. E que depois acabou por reconsiderar, dada a competência, o profissionalismo e a qualidade e a liderança de Otamendi. Neste caso específico, eu acho que é um não tema deste ponto de vista. Quer dizer, o tema mais importante é que o Benfica estava a levar 3-1 do Braga e foi eliminado da Taça de Portugal. Com aquela balbúrdia toda no banco, por causa da expulsão de Otamendi, porque em cima da eliminação toda a gente percebeu que Otamendi ia ficar fora do clássico frente ao Porto na próxima quarta-feira para os quartos de final da Taça de Portugal. Portanto, eu diria que o facto de Otamendi ter entregado a abraçadeira a Rios pode ter várias interpretações. Uma é, enfim, ser aquele que estava mais à mão, ou ter dado a Prestiani, que foi entregá-la a Otamendi. Não me parece, ao contrário daquilo que o Mário sugeriu, que haja aqui um complô sul-americano. Agora, acredito mais na tua segunda hipótese, de haver uma enorme confusão e talvez desorientação na altura. Ou seja, uma decisão tomada de cabeça quente. Mas lá está, José, esta foi uma questão que acabou por ser valorizada até pelos adeptos do Benfica nas redes sociais. Por exemplo, também. Mas não foi uma questão que nós aqui até em estúdio comentássemos no imediato, não valorizámos sequer isso. Foram os próprios adeptos benfiquistas. Daí, se calhar, esta confusão, não é? Sim, e eu próprio já tive a oportunidade de recordar a situação de Otamendi. Quer dizer, estamos a falar de um jogador com um perfil diferente do de Rios em relação ao currículo que ele já tinha. Mas, fundamentalmente, para os adeptos ou para o universo benfiquista, tinha trabalhado ao serviço do inimigo, não é? Do grande rival, que é o Porto. E na altura, quando o Benfica o contratou, houve muitas vozes dissonantes e até a fazerem levantar justamente a sua voz contra a contratação de Otamendi, que ainda por cima eu recordo-me que não entrou assim tão bem, de forma tão espetacular, na equipa do Benfica. Ele e Vertonghen, dois centrais com muita qualidade e já com alguma idade. Passaram-se estes anos todos e, a propósito de Otamendi ter alguma idade na altura, agora vai fazer 38 e continua a ser aquilo que é. Portanto, quer dizer, eu percebo que as opiniões às vezes são um bocadinho apaixonadas, percebo esta história do Rios, até já se falou na questão do Sol da Caparica, quer dizer, ficou com um carimbo na testa por causa disso, também não concordo. Agora, quer dizer, isto é em cima do pouco ou do fraco rendimento que Rios tem tido. Já agora estamos a ver essas imagens no ecrã. Richard Rios não se vai escapar delas assim tão rapidamente. Aqui não sonhava ele, em tão pouco tempo, vir a ter a braçadeira de capitão do Benfica. Mas terá sido, enfim, por poucos minutos. Tomara ao Benfica que a compensação tivesse tido mais minutos para tentar ainda fazer alguma coisa, mas era impossível, já com 2 golos de desvantagem e com uma exibição horrível, inqualificável e inadmissível como Mourinho a caracterizou, não é? Portanto, eu diria que é uma situação que eu creio em relação à qual Mourinho vai passar ao lado, provavelmente vai ser questionado na conferência de imprensa. Não deverá esclarecer na conferência de imprensa, também para passar a palavra aqui ao Mário, se Richard Rios é ou não um bom capitão, com um perfil, porque, no fundo, se já foi uma vez, significa que no futuro poderá ser mais vezes. Essa é outra questão que eu acho que é interessante, essa questão que levantaste. Eu ia falar sobre ela, vou já passar a bola ao Mário, mas aquilo que eventualmente eu admito é que Richard Rios, pela sua personalidade, possa ser uma voz escutada no balneário. Agora, a percepção que os adeptos do Benfica têm cá fora não é essa dentro do campo. Porquê? Porque o rendimento de Richard Rios ainda não atingiu o patamar que eles estavam à espera que atingisse e já lá vão 4 meses e meio. Mas lá está, ontem o Mário dizia que o rendimento não tem que ver com a braçadeira de capitão. Por exemplo, no Palmeiras, Richard Rios acabava por ter até um estatuto de liderança. Mas é aí que eu estou a chegar. Tinha diálogo, era provavelmente comunicativo. A percepção que existe para fora é que Richard Rios, não sendo um capitão, existem hierarquicamente Otamendi e Aursnes. O António Silva, sim, que não estava, não é? E provavelmente vai ser o capitão do Benfica no Estádio Dragão. Mas tu repara, se tu me perguntares a mim se eu acho que Aursnes tem perfil de capitão, eu digo-te que acho que não. Porquê? E é um jogador de alto rendimento. Porquê? Porque de facto não notas ascendente dele nem em relação a colegas, nem em relação a adversários. Isso tem a ver com o perfil dos jogadores. Se calhar no caso de Richard Rios, José Mourinho terá encontrado nele, e acho que a tua questão é pertinente, eu não estou a dizer que isto aconteceu, mas se calhar poderá estar destinado a ser um dos capitães do Benfica,
Só que a percepção cá para fora é, mas este tipo chegou, houve ali uma fase aqui há uns tempos em que melhorou de rendimento, agora parece estar a andar outra vez para trás. Capitão, Sol da Caparica, Lili Canessas. Eu acho que são estes temas que as pessoas levantam e que depois não concordam que o Benfica, durante 2 ou 3 minutos, tenha tido a braçadeira de capitão em Richard Rios, quando estava lá 3-1, estava eliminado da Taça da Liga e estava em dificuldades. É a primeira derrota interna do Benfica. É verdade. E ainda por cima sem Otamendi para um jogo que é absolutamente transcendente para o Benfica, que é o jogo de quarta-feira com o Porto. Portanto, eu diria que, desse ponto de vista, acho que Mourinho vai desvalorizar seguramente esta situação, mas deixem aberta a possibilidade de Richard Rios, por eventual personalidade que tenha, vincada, algum carisma, que nós, em campo e no rendimento, ainda não descortinamos, possa eventualmente, e no futuro, poder merecer mais vezes até, quem sabe, a braçadeira de capitão. Veremos se vai haver conferência de imprensa de José Mourinho e se vai haver esses esclarecimentos. Mário, à tarde este vai ser um grande tema em destaque e também te vou questionar relativamente ao Otamendi se não poderá ter entregue a Richard Rios, porque se calhar no balneário já teria sido uma conversa. A eventualidade de Rios, do médio colombiano, ser capitão. Vamos avançar para já então com o Ruben Amorim, que já está em Portugal, chegou em silêncio no mesmo dia em que soubemos que o Benfica e o Sporting podem entrar em disputa para o reservar como futuro treinador. De acordo com o jornal Correio da Manhã, dirigentes do Benfica e do Sporting encaram Amorim como o homem certo, caso num futuro a médio prazo seja necessário mudar de treinador. Apesar disso, Rui Costa e Frederico Varandas estão por agora decididos a manter José Mourinho e Rui Borges como treinadores das respectivas equipas. Depois de ter sido despedido do Manchester United, Ruben Amorim planeia prosseguir a carreira no estrangeiro. Mas em Alvalade e na Luz, há quem entenda que é benéfico reservar o regresso do treinador a Portugal. Há também receio de que o Futebol Clube do Porto entre na corrida por Amorim, caso Francesco Farioli deixe o clube. Isto devido à relação próxima de André Vilas-Boas com Antero Henrique, que é cunhado de Ruben Amorim. Mário Figueiredo, poderá aqui haver esta hipótese de Ruben Amorim regressar a Portugal? Quero perceber se acreditas nessa possibilidade e, por outro lado, qual é que seria a escolha afinal de Ruben Amorim? Um regresso ao Sporting ou uma novidade, uma experiência no Benfica? Olha, acima de tudo, o Ruben Amorim teria sempre a porta aberta dos 3 grandes para voltar se quisesse. Não me parece a mim que no seu projeto de vida faça sentido voltar agora a Portugal. À primeira contrariedade, portanto, vai treinar um grande clube mundial, um dos maiores do mundo, as coisas não correm como ele pretendia e, portanto, voltar a Portugal era voltar com o rabo entre as pernas, era voltar para a zona de conforto e não é essa a ideia que eu tenho de Ruben Amorim. Ruben Amorim é alguém que ambiciona muito mais e, portanto, acredito que quer consolidar uma carreira a nível internacional entre grandes clubes, independentemente daquilo que possa agora surgir ou não. Aqui a notícia do António Pereira no Mais Sport, ontem no Correio da Manhã, tem um pouco a ver com esta situação desta pressa dos clubes em tentarem perceber se, quando voltar, se pode deixar aqui uma porta aberta. Repara, Ruben Amorim já disse que gostava de treinar o Benfica, ele nunca escondeu isso. E o Sporting eu acho piada porque há quem diga que Frederico Varandas está muito chateado com o Ruben Amorim. Frederico Varandas pagou quase 15 milhões de euros para ter Ruben Amorim. Pagou. E agora, tendo a possibilidade de ter de Borla... Sim, mas agora, tendo a possibilidade de ter de Borla, não o quer porque está amoado, não me parece. Acho que Frederico Varandas, aquilo que demonstrou sempre, é que é mais racional, pensa mais, às vezes é mais racional, pensa mais com a cabeça do que pensa com o coração e, portanto, acredito seriamente que Frederico Varandas gostaria de ver outra vez Ruben Amorim no Sporting, independentemente de quando é que ele vier. Depois ao Benfica. E não te esqueças de uma coisa, o Sporting paga aquele dinheiro todo ao Braga por Ruben Amorim porque sabia que no final da época o Benfica iria contratar o Ruben Amorim, portanto iria ficar com o Ruben Amorim, que tinha esse sonho, tinha o passado de jogador e portanto havia essa possibilidade e o Sporting prefere pagar os tais 15 milhões de euros. Foi 10 e tal, mas depois ainda acumulou ali uns juros. A verdade é que o Sporting antecipou-se com isso. Depois há aqui um problema, e é esse o grande problema de Porto, e acho que é o grande medo que André Vilas-Boas possa ter, que é a possibilidade de um desses tubarões europeus vir pescar Farioli. Farioli não é do Porto deste pequenino. E, portanto, se surgir um clube, como chegou-se a falar do Chelsea, surgir um clube grande para levar Farioli, eu não sei qual é que será a reação de Farioli, e uma coisa é certa, o projeto do Futebol Clube do Porto está muito em torno do treinador italiano e, portanto, a perda do treinador italiano pode criar um problema. A vinda de Ruben Amorim também seria sempre bem-vindo também para o Porto, não estou a ver
porque já percebemos que Ruben Amorim, e eu, para mim, pessoalmente, acho que Ruben Amorim, neste momento, após o despedimento, é melhor treinador do que quando chegou ao Manchester United. Porquê? Porque já aprendeu que às vezes é preciso limpar uma estrutura, é preciso blindar um grupo, porque Ruben Amorim também teve ali muitas armadilhas no seu caminho, encontrou muita confusão no Manchester United e pessoas da estrutura a minarem-lhe o trabalho, nomeadamente até pelas escolhas. Por isso é que ele tem aquela declaração do eu vim para ser manager, não vim para ser treinador. O manager também tem influência nas contratações e, portanto, houve ali, de certa forma, Ruben Amorim acho que sai mais enriquecido, sai melhor treinador do meio desta solução toda, porque levou ali uma lição uma lição dura. Mas haverá interessados ainda na Premier League em Ruben Amorim? Tu sabes que isto... Acredito que do meio da tabela para baixo, sim, pergunto dos grandes. Não, eu acredito que fica aqui agora limitado. Há aqui um risco grande, mas também há aqui outra situação. Nenhum clube queira contratar Ruben Amorim vai ter que lhe pagar 10 milhões de euros de cláusula de rescisão. Ou seja, esse dinheiro pode ser canalizado para o salário e, portanto, isso aí favorece bastante até. E, portanto, acredito que possa surgir um clube. Penso que os grandes clubes possam ter algumas reticências sobre essa contratação, já que falhou no Manchester United, mas também se sabe que o momento do Manchester United é um momento complicado, é um momento conturbado, muita agitação, muita pressão, quer interna, quer externa, a afetar o grupo e, portanto, tudo isto tem que ser analisado e, portanto, eu quero acreditar que Ruben Amorim ainda vai ter a oportunidade, pelo menos uma segunda oportunidade, o tal segundo comboio, de treinar uma dessas grandes equipas, seja a Inglaterra ou noutro grande campeonato.